Você gosta de samba? Então você é bom sujeito. Hoje vamos falar da construção do samba. Pensata, com Marcelo Madureira. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça, ou doente do pé. Esse é o samba. Aliás, eu sou um apreciador da música. E quem gosta de música, gosta de tudo que é tipo de música. E quem não gosta de samba? Quem não gosta do samba, o samba brasileiro... o samba é uma música eminentemente brasileira. E isso está nesse livro aqui, do Jorge Caldeira, A Construção do Samba. Você vê o Jorge Caldeira, que escreveu Mauá, A História da Riqueza no Brasil, um dos maiores intelectuais contemporâneos brasileiros. Eu venero, eu admiro o Jorge Caldeira, que é um cara brilhante, com um conhecimento vasto, né, sobre história, economia, sociologia, antropologia, e temos várias coisas em comum, entre elas o gosto pela música. E o gosto que ele tem pela música fez com que ele escrevesse esse livro. Esse livro aqui, o Jorge Caldeira escreveu em 2007, e ele conta a história do samba. E ele mostra como foi que, através do samba, o negro brasileiro, o preto brasileiro, conseguiu se inserir na nossa sociedade sem pedir favor a ninguém, sem pedir licença a ninguém, e muito mais do que isso, construindo uma das coisas mais sólidas, mais importantes da cultura brasileira, que é o samba. Pois bem, com a abolição da escravatura, o brasileiro, o preto, o negro brasileiro, ficou Deus dará, né? Ficou abandonado, né? Vivendo nas primeiras favelas, nos arrabaldes, sem emprego, sem educação, sem instrução, sem acesso a nada. E nessas favelas, nesses cortiços, cabeças de porco, onde viviam os pretos, os negros, né? Essa mistura, né, de gente que é a população brasileira, começaram a haver também encontros a princípio também ligados à Umbanda, ao Candomblé, encontros religiosos de batida, mas também derivaram para encontros musicais, aonde se começou a construir as raízes daquilo que seria o samba. O samba que se desligou um pouco daquela ritualística religiosa e passou a ter, digamos assim, uma vida própria, né? Uma mistura, principalmente no início não se sabia direito o que era samba, se era tango, se era machixe, se era o que fora, quando na verdade o que era aquilo era o samba. O samba começou então a tomar um vulto, uma importância, ele se popularizou de tal forma no início do século passado, lá no primeiro decênio do século passado, e foi o primeiro disco gravado no Brasil foi um samba pelo telefone. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. É interessante você ver desse livro sobre a questão da propriedade intelectual, do direito intelectual, de como foi que isso foi formando assim essa história. Mas o fato é que, vejam bem, a visão que o senhor, o Donga, esse povo todo, né, egresso, o Pixinguinha, egresso dos estamentos mais pobres, mais humildes da sociedade, foi com muita dignidade, com muita propriedade intelectual, com muita arte, construindo um dos pilares da cultura brasileira. A tal ponto que em 1911 o presidente da República, o Hermes da Fonseca, convidou os sambistas para se apresentarem no Palácio do Catete. Maestros do mundo inteiro começaram a vir ao Brasil para estudar o samba, para conhecer o samba, porque o samba era uma coisa absolutamente original.
dentro do panorama musical, na questão rítmica, na questão melódica, na composição, na poesia. Era uma coisa absolutamente revolucionária, feita exclusivamente por negros pobres, mas negros pobres que, através do samba, sem nenhuma política de cotas, veja, eu não sou contra a política de cotas, sou a favor, mas naquela época nem se pensava em política de cotas, mas a política de cotas para o negro brasileiro, que funcionou naquela época, foi o samba. Através do samba, os negros começaram a trabalhar como cantores, né, intérpretes, compositores, instrumentistas. Se abriu todo um leque de opções de trabalho para essa população, e um trabalho bem remunerado. E se você pensa que eram pessoas despreparadas, eles tinham muita visão. Por que o telefone, o Pelo Telefone, foi o primeiro disco gravado no Brasil, e era um samba? Porque esses caras já anteviam no mercado fonográfico, no disco, como uma forma de popularizar as músicas e ganhar dinheiro. Então você veja, o Pixinguinha, o grupo musical do Pixinguinha foi fazer excursão na Europa, foi tocar em Paris. E não era jazz, era samba. O samba começou a tomar conta do mundo. E começou, você vê, pelo telefone, o chefe da polícia mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Aí você já vê, na riqueza da letra, há uma ironia, há uma piada, há uma coisa popular, né? O chefe da polícia dizendo que se podia jogar roleta e pelo telefone. O telefone, naquela época, era o dernier cri, era o último grito, era a coisa mais recente. É como o samba, que depois o Gilberto Gil fez, né, pela internet, fez até uma paródia. Pela internet, o chefe da polícia mandou me avisar. Uma coisa assim, o Gilberto Gil gravou há alguns anos atrás, mas na verdade mostra como o preto brasileiro naquela época era absolutamente vanguarda e conectado e ligado com o que havia de mais moderno, não só na tecnologia, como também no mercado, e no mercado da música popular. E isso continuou através do tempo, já nos anos 20 e 30, com o surgimento do rádio. Quando aparece o rádio, e o rádio começa a se disseminar, e junto com o rádio veio o quê? A música popular brasileira. E qual é a música popular brasileira mais tocada? Qual é a música brasileira mais apreciada no início, se não o samba? Os sambas, as marchinhas de carnaval, o samba-canção, o samba começou a ganhar especificidade. E o samba desceu o morro para ganhar a cidade, né? E, inclusive, o samba não tinha preconceito, o samba mesmo se miscigenou, porque quando vem a década de 30, surge um grande sambista, um excepcional compositor, e era branco, Noel Rosa, que está aqui nesse livro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente. Noel Rosa, branco de Vila Isabel, e era um sambista, e era acolhido pelo... Enfim, o samba começou a ser como é o Brasil, esse país de mistura, de riqueza cultural, em que não existe... pelo menos nesse ponto, preconceito ou discriminação. Não havia. Noel Rosa, boêmio, então, Noel Rosa morreu com 26 anos. E se vocês tomarem conhecimento, em 26 anos de vida, do que o Noel Rosa fez em matéria de samba, a qualidade poética, né? Eu sou um cara materialista, todo mundo sabe, sou ateu, mas às vezes eu penso que o Chico Buarque de Holanda é uma reencarnação do Noel Rosa. O Noel Rosa viveu muito pouco, morreu 26 anos tuberculoso. E aqui está, nesse livro, que não é nem tão grande assim, tudo muito bem contado, muito bem descrito, e mostrando, né, a generosidade do preto brasileiro, do negro brasileiro, e é isso, porque o samba ele não é africano.
O samba é brasileiro, né? O samba não é português, o samba é brasileiro. E é a coisa, talvez, duas contribuições que o Brasil deu à humanidade, e particularmente foram no século XX, e para mim foram só no século XX, foram duas coisas: a música e o futebol. E quando eu falo da música, não me refiro só ao samba, não. Eu me refiro à música instrumental, à música popular, à música erudita, a todo tipo de manifestação musical. É impressionante a riqueza da música brasileira. Procurem pensar em como é rica a música brasileira e como ela é variada, como você tem grandes instrumentistas, grandes compositores, grandes letristas, né, que hoje, infelizmente, eu não sei se a gente pode dizer que está no mesmo patamar. No futebol, claramente não está. Da mesma maneira que o samba, que inclusive, né, foi uma coisa que veio das classes mais baixas, o futebol brasileiro que abestalhou o mundo, né, que deixou o mundo maravilhado, veio de pobres, de pretos, de mulatos, enfim, veio... O Friedrich era filho de um alemão com uma preta, o primeiro craque brasileiro. Então, isso é que me faz, digamos assim, sonhar com o Brasil, ter esperança no Brasil. É nessa força cultural que a gente tem, multiétnica, multifacetada, e na capacidade dessa gente, e essa gente pobre, gente humilde, gente que, no máximo, é na classe média, baixa, conseguiu construir uma obra importante e densa, como o samba, como a música popular brasileira, como a música sertaneja de raiz, como a música sinfônica, como também o futebol, né? Fomos tantas vezes campeões do mundo. Então, eu quero deixar aqui, né, esse livro que é o testemunho de dizer que eu, você, nós, os brasileiros, nós somos o samba. Eu sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro, quero mostrar alegria para milhões de corações brasileiros. Um beijo, um queijo, tchau.